Porque eu fui ali no posto, ali embaixo, e o cara não quis me dar um antibiótico, o doutor não quis me dar um antibiótico. Você acredita? Tô com dor de garganta, já tomei amoxicilina, já tomei aquele clavulanato, me deu alergia. Aí voltei pra amoxicilina, já não faz mais efeito. Aí tomei agora a azitromicina, melhorou, ficou bom, 3 dias, agora tô com dor de garganta de novo. E essa tosse à noite e aquela tosse seca, e só melhora com antibiótico, melhora com antibiótico. Eu sei que só melhora com antibiótico. Então aí eu preciso do antibiótico. O senhor não tem como fazer uma receitinha aí pra mim? Da azitromicina, então, eu não sei se tem outro antibiótico pra garganta, mas só pra eu ter em casa, na verdade, né? Às vezes minha filha precisa também, daí eu vou dando já pra ela, tá? Daí eu já não incomodo mais o senhor, fica tranquilo. Você conhece um cara igual a esse? Ou você é esse cara? Tudo bem, hoje a gente vai resolver os seus problemas. Lá vem altas doses de informação. Vamos combater aquele que é vilão, mas vamos também soltar aquele que muitas vezes é herói. O antibiótico. Se usado da maneira correta e bem indicado, a sua eficiência, a sua eficácia e o seu sucesso no tratamento vai ser positivo. Agora, se mal indicado, meu amigo, muita coisa está por vir. Mais do que você imagina, eu tenho certeza. Eu sou o Dr. Augusto, esse é o canal Fala Doc e hoje é sobre antibiótico. Vem comigo. Pera aí, Fala Doc Talks? Poxa, eu cliquei no canal John. Calma aí que não tão errado não. A gente quis fazer uma brincadeira aí no começo, divulgar também o canal do doutor, né? Então a gente vai conferir agora a entrevista que a gente gravou com ele. Senhoras e senhores, vocês já estão vendo ali no centro do nosso estúdio aqui. Quero agradecer primeiramente à Igreja Batista do bairro Cruzeiro aqui, que sempre gentilmente cede um espaço para a gente estar fazendo. Hoje estamos aqui com o Dr. Augusto. Tudo bem, João? Médico, né? Então, ele vai contar um pouquinho da trajetória dele aqui. Uma honra, doutor, estar recebendo você aqui, né? Eu vou chamar de você porque mais novo que eu, mas o respeito você sabe que tem, né? Sim, doutor, pra gente começar esse papo, o doutor é daqui de São Bento, não é daqui de São Bento, porque ele veio de fora, então eu já agradeço ter a disposição de ter vindo de outra cidade aqui, né? A pergunta que a mulherada perguntou, vamos fazer, fizemos em off aqui, o doutor casado, solteiro? Sou solteiro. Aí ó, menina, mandem cartas lá, programa da Xuxa agora, manda carta. Não, vamos voltar ao assunto aqui, doutor, eu falei que ia perguntar, então, a meninada aí, então... O doutor é de qual cidade? Qual a origem do doutor? Brincadeiras à parte, desculpa a brincadeira. Certo, antes de tudo, obrigado, viu, João? É uma honra para mim estar participando aqui do teu projeto, tá? Eu acho que a gente se ajudando sempre, né? Eu agora estou começando nesse rumo aí das mídias sociais, né? Tentando também no YouTube. Então, eu agradeço de coração a oportunidade. Eu que agradeço. Tá? E a pergunta, né? Eu vim, na verdade, da cidade da Lapa, lá no Paraná, né? Nasci, fui criado lá. Aí, com 17 anos, eu fui para Curitiba para fazer cursinho no objetivo de ser médico. 2 anos depois, eu fui para São José do Rio Preto, São Paulo. Isso que idade, doutor, mais ou menos, o senhor tinha ali quando teve esse incentivo de... Botou na cabeça, eu vou ser médico? Eu vou ser médico, na verdade, desde sempre. Né? Desde sempre. E especificamente médico de urgência, emergência, eu acho que até antes de ser médico, sabe? Eu sempre falo isso porque eu sempre gostei do barulho da ambulância. Eu sempre falo isso, né? Então aí sempre quis ser médico e chegou um momento que eu precisava sair da minha cidade para estudar e fui para Curitiba e depois eu acabei passando na faculdade São José do Rio Preto e de lá eu fui para São Paulo e tive minha formação lá, em São José do Rio Preto. E quanto tempo que é uma formação de médico, doutor? 6 anos. 6 anos. 6 anos, a gente tem uma formação em clínica geral, né? A gente sai como clínico e aí posteriormente a gente vai fazer especialização daí. Né? E você percorre toda a região aqui, não é? Não fica só lá na região de Mafra, lá e tudo aqui em São Bento. Eu já vi nos teus stories, você já esteve aqui por São Bento também, né? Na unidade móvel, né? Na verdade,
a unidade móvel a gente pega todo o Planalto Norte, né? Nordeste de Santa Catarina. Então, pela ambulância eu acabo trabalhando na região inteira, né? Entendi. Agora, como médico mesmo, plantonista, eu trabalhei em algumas cidades da região. Não são muitas, mas também, assim, tá numa média legal, sabe? E o doutor tem que idade? Eu tô com 27. 27. E já com a bagagem que tem, né? A gente vê nos teus stories, você não para, né, doutor? Eu não paro. Na verdade, em um ano, eu formei o ano passado, né? Agora, em junho, fez um ano que eu formei. E aí eu tive muita experiência nesse ano, eu digo, porque foram mais de 8.000 horas, em média, de trabalho. Então, esse um ano aí, eu saí de São Paulo. Antes de eu sair, eu já tinha alguns plantões marcados já, né? E aí, peguei meu CRM, dia 12 de junho, eu fui para Porto União para tirar meu registro, e dia 13 eu já estava fazendo plantão. Imagina só. E isso de lá para cá, foi direto. Que Deus abençoe, que vá muito mais longe ainda, né, doutor? Obrigado. E qual a tua área de formação? É a unidade móvel mesmo? Na verdade, eu sou clínico geral. Eu não tenho ainda nenhuma especialização, né? Tanto pelo fato de que eu não fiz no final do ano, que normalmente são as provas de residência, e isso foi uma escolha, sabe? Eu acabei tendo uma necessidade de trabalhar também para ajudar meu irmão, que também é médico, formou agora, final do ano. Imagine o orgulho pra mãe ter 2 médicos em casa. Qual é o nome da mãe, doutor? Lá só pra gente Jussara. Dona Jussara. Na verdade, ela é nosso orgulho, sabe? A gente sempre fala isso, porque ela fez de tudo pra gente estar aqui, pra gente estudar. E a partir do momento que eu tive as condições de ajudar meu irmão financeiramente, que, né, de outras maneiras eu sempre tentei ajudar ele, aí o privilégio correu um pouquinho entre nós dois ali, porque a gente realmente queria muito, muito, muito ajudar ele. E depois não é barato uma faculdade de medicina também, né, doutor? Sim, não é barato, mas eu sempre digo, minha mãe foi muito inteligente, né, e única, na verdade, na nossa vida, porque ela conseguiu se planejar desde cedo. Então, minha mãe é professora, ela dá aula outra profissão hoje que eu admiro, que são os médicos, e especialmente ainda antes dos médicos, que salvam nossas vidas aí. Se eu tô aqui hoje, devo a um médico também, então por isso meu respeito ao senhor também, né? Eu chamo senhor, mas é tão engraçado que você é mais novo que eu, mas não, pelo respeito da profissão, né? E tem profissões que eu admiro aqui, o pessoal aqui do canal já conhece, é médico, mas primeiramente professor, porque sem os professores não temos médico, não temos as outras profissões também, né, doutor? Sem professor a gente não tem nenhuma profissão, né? Com certeza. E sem professor, na verdade, a gente não evolui nada em relação ao conhecimento. Então, acho que o fato de você ter o conhecimento aí na tua vida é o que muda tudo, né? Com certeza. Acho que o conhecimento e a busca pelo conhecimento muda a gente, mas muda também o meio que a gente vive. Então, o professor, com certeza, não é porque minha mãe é professora, mas claro, a gente deve admirar. Com certeza demais. Com certeza. Galera, hoje tô aqui em São Bento com o John, do canal do John. A gente vai gravar o episódio do podcast, qual ele me convidou. Tô bem feliz, bem honrado com o convite. Muito obrigado, viu, John? Eu que agradeço aí a honra da participação do doutor aí. Vamos conhecer um pouquinho, se vocês quiserem ver a entrevista, vai estar rolando nas plataformas dele aí também o link para vocês assistirem. É isso aí. Saindo o vídeo no canal do John, a gente vai publicar aqui. Valeu, um abraço. Doutor, como é que é a rotina? De que horas você começa, que hora termina? Isso não tem hora, tem plantão de 24, certo, né? Isso, não tem muita hora, assim, né? Eu não tenho uma escala fixa durante a semana. Na verdade, sempre muda, né? E desde que eu formei, eu comecei a fazer plantão. Então, eu fazia plantão. E agora com a ambulância, né? Com a ambulância eu tenho alguns dias no mês, só que o outro mês está mudando, sempre mudando. E aí eu vou adaptando meus plantões aí pela região de acordo com a ambulância, sabe? Entendi. E nesse período já de um ano que o senhor falou que você formou, que começou já a atuar, qual foi assim, o momento que te deixou mais triste assim, de todos esses momentos? Não precisa citar nomes, assim, claro, com certeza, mas assim... Um caso que te deixou, assim, mais... Que te comoveu e que você lembra até no dia de hoje, assim, por exemplo. Certo. Assim, eu acho que a tristeza nesses dias, nesse período, na verdade, é algo que a gente deve levar em consideração, o fato de ficar triste mesmo, sabe? Porque, assim, não é só casos. Eu acho que
os casos muitas vezes são o de menos, sabe? Porque a gente tenta sempre buscar a solução e a gente sabe que a solução a gente acaba, graças a Deus, conseguindo na maioria das vezes. Mas o fato é que a gente vê muitas situações envolvendo pessoas, tá? E o que mais me deixa triste, na verdade, não é nem os casos. É, às vezes, a falta de respeito das pessoas, sabe? Imagina. E isso não só com o médico, isso com a equipe, às vezes as pessoas querendo ajudar e as outras pessoas, elas não entendem a situação, às vezes. Porque a gente sabe que o sistema é limitado. Se a gente tivesse todas as condições ideais, o sistema de saúde seria perfeito, né? No papel ele é perfeito, o SUS no papel ele é perfeito. Tanto que foi copiado por vários e vários países, né, o sistema. Só que a gente sabe que um país nessa dimensão, né, com as dificuldades que tem no sistema, a gente sabe que é difícil. Então as pessoas muitas vezes elas não entendem isso, sabe? E o fato delas não entenderem acaba deixando um pouco mais difícil de trabalhar aí na questão do respeito. Mas falando de caso, eu tenho um caso até que é em Rio Negrinho, tá? De uma paciente que em Rio Negrinho eu era responsável pela retaguarda, eu era responsável pela parte da enfermaria. E aí eu tinha o convívio com vários pacientes lá. E é uma história curiosa aí que essa paciente, uma vez ela chegou, ela era tabagista e ela chegou no pronto-socorro, onde eu atuava também, e aí ela tinha um quadro de pneumonia. E pelo fato de ser tabagista, ela tinha algumas complicações em relação ao cigarro, em relação à infecção, e isso tudo indicava uma necessidade de internação dessa paciente. Aí logo eu me dispus a internar ela e a gente tratar em nível hospitalar. Aí ela não aceitou. Ela falou, nossa, esse médico novinho aí, eu não vou aceitar ser tratado com ele, capaz. Tem essa coisa, né, doutor? Eles pensam que só por ser um rapaz, um médico recém-formado, não tem a capacidade de administrar a situação, que é só o médico careca, não estou discriminando porque eu também sou careca, raspa o cabelo aí, não tem, mas assim, tem essa visão, né, doutor? De acharem que por ser novo não sabe distinguir o que a pessoa tem, né? Com certeza, eu acho que a imagem do médico ainda existe, sabe? A imagem do médico bom é a imagem do médico mais velho, né? Querendo ou não, é o que a gente vive na realidade. Então, o primeiro olhar do paciente, com certeza, né? Esse médico, mas é um menino, um molequinho. Então, às vezes, eles não acreditam muito, tá? Mas é legal também porque a gente acaba provando aí que hoje em dia as coisas evoluíram, são diferentes, e a gente tem capacidade total aí na busca do conhecimento e de tratar também. Com certeza. E os médicos novos já têm uma visão diferente. Porque eu já fui, não tô falando mal, gente, né, já fui em médico, tudo que é tipo ali, mas assim, tem médico que você chega e nem olha na tua cara, você tem isso, às vezes nem é aquilo, tá tratando uma coisa que nem é, né, desses que eles falam que é os antigos que sabem tudo. Sim, né? sim. Não vou citar nomes, não vem o caso, nem me lembro também nem que quisesse citar, mas para provar que nem sempre o mais capacitado é o que tem mais tempo de formação já, né, doutor? Sim, eu acho que hoje em dia a tecnologia e a medicina andam juntas, então acaba que tudo anda muito rápido. Então você ter um tempo de serviço, claro, você é uma pessoa mais experiente na teoria, mas você saber se atualizar e saber das novas tendências, porque toda mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade, então a gente sabe que toda hora tudo está se transformando. Então, hoje em dia, a busca ativa ali pelo conhecimento, às vezes te deixa num potencial muito maior, às vezes, do que se você tivesse só tempo de experiência, né? Então, eu acho bem legal pensar desse jeito, sabe? E até voltando à história da paciente, o que acontece? Essa paciente, ela não queria internar. E aí ela pegou e eu insisti, e ela pegou e foi embora. Escondida. Ela falou que já voltava do consultório e foi embora. Só que na metade do caminho, ela acabou se arrependendo. Aí ela na metade do caminho, ela falou, nossa, mas será que se eu for embora, será que é a melhor coisa? E aí ela pegou e retornou. Abriu a ficha de novo, eu falei, eu quero internar a senhora, mas a senhora foi embora, e agora? Ela, não, vou internar, doutor, vou internar. Acabou que ela internou com a gente, e ela melhorou da pneumonia, e durante aqueles dias da internação, a gente foi pegando uma relação muito legal em relação à confiança, né? Então, a confiança médico-paciente ali se tornou algo muito evidente. E aí, resumindo, chegou que ela precisou internar outras vezes,
a gente viu que ela tinha um caso de um câncer também no pulmão. Nossa. E isso foi descoberto meses depois e ela teve várias internações. Chegou um momento que ela falou, ela chegava no pronto atendimento e falava, eu quero ser atendido pelo Dr. Augusto. O Dr. Augusto não tá. Então me interna logo que o Dr. Augusto já deixou. Eu não tinha nem deixado ainda, mas ela já falava que era para internar. Então ela queria internar. Então a pessoa que saiu ali da resistência de não internar, agora ela já queria internar direto, sabe? Então era muito engraçado. Daí ela me adicionou no Facebook, e aí ela vinha falar comigo, e ela publicava a foto nossa. E daí começou aquela dimensão, sabe? E aí as outras pacientes já queriam tirar foto também. Ela se arrumava de manhã pra gente passar a visita. Era muito engraçado. Então esse foi um caso que me marcou muito. Ela faleceu depois que eu já tinha saído do hospital. E aí isso me deixou muito triste, né? Não estar presente ali, não que eu pudesse fazer algo a mais do que foi feito. Acho que não, tá? Mas essa relação médico-paciente a gente tem mesmo, eu procuro ter. Não é errado ter. É um vínculo, né, na verdade. É um vínculo. Você cria uma nova família, não de sangue, mas que eu acredito que deva ser como fossem virando até certos membros da família, né? Com certeza. E a pessoa que sabe reconhecer isso, na verdade, é diariamente. A gente sabe que tem pessoas que estão doentes e elas estão, às vezes, mais ansiosas, mais nervosas pelo fato de estarem doentes. Mas elas também necessitam de um cuidado diferente pelo fato de estar doente. Então elas ficam mais ativas em relação à parte emocional, tanto para o bom quanto também para a parte ruim, que seria a ansiedade, né? Mas elas ficam mais afetivas. Então naquele momento eu acho que passa muita coisa na cabeça, eles pegam se apegando a gente e a gente acaba se apegando a eles também. Com certeza. O doutor falou em certo momento aqui, a gente sabe que isso é realidade no nosso país. O que o doutor acha que precisaria... Não vai falar tudo, porque senão você vai acabar com a minha pergunta daí, né? Com a saúde do Brasil, especialmente do SUS, que é a área que... Você é do SUS, né? A maior parte. Né? Sim. Então, o que precisaria melhorar, assim? Vai que alguma autoridade está ali assistindo, então... Autoridade que seja responsável por essas áreas, né, doutor? Sim, eu acho como eu te falei, o SUS no papel, lá na 8ª Conferência de Saúde, onde foi criado o SUS mesmo, foi uma revolução na saúde que mudou basicamente tudo em relação ao que foi proporcionado para a população e o que é proporcionado. Se a gente vê em outros países, na verdade, ninguém consegue oferecer o que o sistema de saúde do Brasil, né, o único de saúde do Brasil, consegue oferecer. O SUS, na verdade, ele necessita, claro, de evoluções. Eu acho que a gente tem ótimos profissionais. Muita gente acha que é porque é SUS, não é bom, ou particular é diferente, não é. E isso pode ser que seja diferente em questão de demora, às vezes, para um exame ou para outro, mas a questão do cuidado, pode ter certeza que tem profissionais muito bons no SUS. Com certeza. Sim. Eu utilizo o SUS, eu posso falar. Já fui em particular também, mas se tem grátis, a gente vai hoje em dia no que puder economizar, né, doutor? O povo que está assistindo aí também vai pensar dessa forma, né? E sempre fui, graças a Deus aqui em São Bento, melhorou muita coisa também no hospital aqui, no Sagrada Família, ele trocou a diretoria, não que a gente tem parceria com eles, mas mudou muita coisa ali, a gente vê que está evoluindo e estão investindo para a área do SUS. Uma coisa é investir para o particular tem, né, doutor? Mas uma coisa é investir pro público. O grande público que é o do SUS, que é a tua área, né? Muita gente realmente não tem condição de pagar o particular. Eu mesmo não atendo particular. Eu sempre deixei bem claro para os meus pacientes que buscavam até depois na enfermaria o particular. Eu não atendo particular porque primeiro pela demanda de horas de trabalho no SUS que eu tenho e segundo porque a gente consegue resolver tudo no SUS. Eu sempre falo, a gente diminuiu ali, em Negrinha, a taxa de mortalidade demais e só com medicações do SUS, tá? Hoje em dia a gente sabe que existem medicações que são compradas e que realmente são novas, as tecnologias são novas e realmente tem algumas que são melhores que as outras, mas a maioria, tá? A infinita maioria a gente consegue resolver com aquilo que tem no SUS. A gente sabe que falta às vezes, a farmácia fica sem, mas quando tem, a gente sabe que é o que a gente precisa. Tá? Com certeza. A maioria das vezes, caso e caso. Né? Com certeza. Biótico vem da palavra anti, que significa contra, biótico, biota, vida.
Antibiótico significa contra a vida. Nossa, doutor, mas então eu vou parar de tomar antibiótico porque vai me matar, vai fazer mal contra a minha vida. Não, antibiótico é contra a bactéria. O que é a bactéria? A bactéria é um ser de estrutura. O antibiótico tem várias funções em relação à bactéria. Por isso que a gente tem vários tipos de antibiótico. Ele tanto destrói como ele inibe o crescimento bacteriano. Cada tipo de bactéria tem uma composição. Então cada antibiótico vai ser específico para cada tipo. E o doutor aqui, ele tem a sua particularidade, a sua própria identidade, né, doutor? Não é aquela pessoa que segue roteiros. Aqui também a gente não segue roteiro no canal, foi por isso que acho que me identifiquei com a pessoa do doutor, em traçar a própria personalidade, né, doutor? Eu sempre sou uma pessoa que eu tento, é igual você falou, eu sempre tento ter o meu jeito de acordo com aquilo que eu sempre fui. Então não é porque o Augusto médico não é diferente do Augusto, que não era médico. Eu acho que isso é tanto o erro, muitas vezes, das pessoas que acabam mudando, né, seu jeito pelo fato de conquistar alguma coisa na vida, tá? Mas eu acho que isso é uma coisa legal, tá? A gente até falou da parte da imagem do médico, né? Aquele médico mais velho e tudo mais. Só que a partir do momento que as pessoas realmente conhecem a gente com nossa personalidade e vê que a nossa capacidade de fazer também não vai diminuir por causa disso, eu acho que passa uma confiança a mais para as pessoas. Com né? certeza. E como é que foi essa passagem da pandemia, doutor? O senhor como médico, como que foi essa... Graças a Deus agora a gente já superou né? Existem casos ainda, mas acredito que são bem poucos, né? Como é que foi essa passagem, esses 2 anos aí que serviu de aprendizado? O doutor se formou bem na época do finalzinho da pandemia, né, também? Isso. Na verdade, quando começou a pandemia mesmo, eu lembro que era a minha primeira semana de aula, antes de entrar no internato, que são os 2 últimos anos da faculdade de medicina. Então acabei que eu tive um período aí de afastamento da faculdade em relação às aulas teóricas ainda. Então foi tudo online na época e tudo mais. Aí passando esse semestre, aí eu entrei no internato, aí foi tudo presencial. Só que foi naquele boom, né? No boom da pandemia que teve. Eu não tive experiência como médico formado, mas a gente tinha experiência como estudante que estava vivenciando. Né? Não assustou muito, doutor, quando ficou naquela época lá tanta gente morrendo, e graças a Deus aqui não morreu muito, mas teve bastante fatalidades por isso, né? Sim, foi uma época bem triste, né? Foi uma época que a saúde ela teve que se readaptar, né? Então a gente via que muitos procedimentos acabavam se adaptando, né? Pelo fato da infecção, tá? E só que a gente via também que a saúde teve que se adaptar em questão de demanda de serviço. Então, as UTIs que foram montadas, as pressas, né? Pelo fato de ter muito paciente grave. Então, as pessoas com maior comorbidade, por exemplo, obesos, problemas pulmonares, neoplasia ou até mesmo tabagismo, elas complicavam muito, né? Então, é um vírus que ele tinha um poder muito alto de disseminação, né? Mas também tinha um fator gravidade associado ali. Então a gente via que as complicações foi o que mais pegou ali. A necessidade de uma terapia no setor de intensiva, né? E a gente não tinha, às vezes, leito para todo mundo, né? Então... Isso que era o mais triste, acredita, né, doutor? Era o mais triste, O mais triste, na verdade, era você passar para a família o caso do paciente grave e a família ter que escutar isso, às vezes, pelo telefone, né? Não podia estar perto porque tinha risco de infecção. Imagina, né? só. Às vezes falecia e aí você... Pode nem sepultar, né? Nem sepultar. Tudo lacrado e tudo. E nesse processo ali, doutor, não sei se o doutor chegou a ver, mas com certeza já viu. Como que era, o que eles faziam no corpo? Eles ponhavam um monte de pacote? Como é que era aquilo ali? Plástico e não sei o quê? Na verdade, o corpo ele tinha que ter um isolamento em relação ao potencial de infecção viral. Então acabava que eles colocavam embalagens, né, que não tinham, que apresentavam a incapacidade do vírus. Né, Mas e se um dia, doutor, vamos supor, for fazer uma questão minha, eu gosto de assistir essas coisas na internet, até aquelas exumações de vez em quando, porque é o que vai acontecer com qualquer um, comigo, com você, com quem está assistindo. Pode ocorrer, vamos supor, eles fizerem uma exumação dessas pessoas que foram sepultadas recentemente com Covid, pode passar depois ou não? Não existe mais? Na verdade, todo vírus, né, ele tem o poder de entrar dentro do organismo, falando de um modo fácil, e aí a partir daí ele se replica dentro do organismo e aí ele tem o poder de
infectividade. Então, todo vírus ele tem uma janela, né? Então, se você contrai o vírus hoje, você tem um período de latência, que a gente fala, que é o período aí que o vírus ele está em desenvolvimento nas células do teu organismo, e a partir daí ele se torna potencialmente transmissível. E também, né, acaba que um momento você não tem mais esse poder de transmissão, porque ao mesmo tempo que ele aumenta para ser transmitido, ele também tem combate das células de defesa, por exemplo, para ele diminuir a carga viral e aí não conseguir mais passar o vírus para outra pessoa. Entendi, mas então ali o cadáver que está ali, por isso que não podia velar. O cadáver ainda podia transmitir ou não? Na verdade, sim, porque o vírus ele vai estar ativo na pessoa, né, que está por alguma secreção, infectada. Talvez alguém toque ali, com certeza vai pegar. Via aérea, né, a parte aerosóis que a gente fala, né, então a transmissão ali ocorre sim, pelo fato de que a pessoa, né, antes do momento que faleceu até o momento de ser sepultada, a pessoa está ainda com o vírus ativo e tudo mais, então tem um poder de transmissão sim. Outras doenças, só a Covid que passa assim, existem outras doenças assim também que podem transmitir mesmo com a pessoa ali sendo velada, assim, talvez que não souberam o diagnóstico correto e talvez tenha uma doença que a pessoa tenha, pode ainda transmitir para outras pessoas. Sim. Se for num velório ali que ainda pode transmitir alguma coisa? Na verdade, o que determina a pessoa não né, não ter a possibilidade de estar tendo contato com o paciente que faleceu é o fato mesmo do tempo, né? Então, outras doenças que com certeza podem também ter essa evolução. Todo vírus, como eu te falei, é potencial transmissor até um dado momento. Entendi. Né? Então, não tem como a gente saber se o vírus está transmitindo ou não está. Depende do vírus, depende dessa janela e tudo mais. Então, sim, a gente tem outras doenças, assim, que são transmissíveis. Eu sempre quis fazer essa pergunta aí, mas só que daí a gente não tinha para quem perguntar, né? Eu pensei, é para contar a tua história, mas eu pensei, já que estamos falando sobre isso que a gente falou ali que não queríamos nos estender muito na área da pandemia, que todo mundo já está ciente de tudo que aconteceu, ninguém quer lembrar dessa página, mas acho que seria necessário para a gente estar entrevistando um médico. Na né? verdade é necessário, porque muita gente acha que a gente... Passou, mas na verdade não. Ainda tem, O vírus, né? Ele sempre vai estar aqui, e o vírus, na verdade, ele é extremamente potencial de mutação. Né? Justamente. Então ele está sempre mutando o seu conteúdo genético ali, e acaba que você pode tanto, né, ter uma estagnação do vírus em questão de transmissão a partir do momento que a gente tem uma imunidade ativa por várias pessoas, né, no meio, mas também a gente pode ter complicações, pode ser um vírus ele se tornar ainda mais, né, potencial. Pior do que já foi, né? Sim, com certeza. E conta um pouco pra gente, doutor, de onde é que surgiu essa ideia de o senhor contar sua rotina no teu Instagram, que inclusive está aparecendo no decorrer do vídeo aí. Sigam ele lá também, porque quiserem saber um pouco mais da rotina dele, aqui ele tá dando só um gostinho, né, doutor? Mas lá tem muito mais, ele conta, sempre que possível tá postando vídeo, né, doutor? Como é que surgiu essa ideia aí de meio que metida blogueiro agora também, doutor blogueiro? Mentira blogueiro, verdade. O que acontece é assim, eu sempre gostei da rede social, mas a minha rede social sempre foi mais fechada, mais para amigos mesmo, até o término da faculdade. Aí começou essa vida louca, essa rotina louca. Aí todo mundo, doutor, meu Deus, como você aguenta? Doutor, meu Deus, como você faz pra estar aqui? Já tá ali? Falei, tá, então vamos ter que responder meio que todo mundo ao mesmo tempo, né? Aí eu comecei a postar e vi que isso realmente era algo que trazia muitas pessoas a virem falar comigo mesmo, né? Tirar dúvidas e tudo mais. E eu sempre tento postar não só a rotina, mas como que eu encaro isso. Então, encarar a rotina em algo que você faz, eu acho que é o principal. Né? Com certeza. A rotina todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas como você encara ela, eu acho que é o diferencial aí. Então daí acabei tendo essa ideia. Graças a Deus tá numa crescente bem legal. Hoje eu tô com quase 10 mil seguidores.
Tava com 1.800 no ano passado. Então aí, nossa, em um ano a gente cresceu bastante, graças a Deus. E foi graças a esse crescimento, esse engajamento da tua página que eu vi ele no hospital de Rio Negrinho, ali que inclusive o pessoal de Rio Negrinho estiver assistindo, eu gostaria de fazer uma visita, como eu fiz aqui no Sagrada Família, aqui em São Bento. Se tiver algum conhecido lá, o doutor, já adianta lá pra gente. Gravei no hospital abandonado, mas que já não é mais hospital abandonado, que vai virar secretaria, a gente já considera a Secretaria de Educação. Não viu, não andou no hospital abandonado lá dentro? Não mas cheguei a ter. Agora nem tem, mas já acredito que já, quem não viu o vídeo tá aí no canal, acredito que já não tem mais aquele ar assim de abandono, porque já tá ganhando outra. Já tá ganhando vida ainda de bem novo, que investiram em alguma coisa, né? Inclusive a gente vai mostrar como ficou. E foi graças a esse engajamento do doutor que eu tava falando, só pra concluir, que eu cheguei até ele. Vi ele no hospital de Rio Negrinho, foi ali que o senhor começou a postar os vídeos, né, doutor? E aí eu comecei a seguir ele no Instagram, comecei a acompanhar e pensei, mas nunca imaginei que a gente poderia ter uma conversa assim um dia, né? Mas eu pensei, ele vira e mexe, tá pra cá, pra lá, então eu acredito que um dia vai dar certo. Não, e hoje, não sei se o senhor tá de plantão, é folga hoje? Hoje eu tô de folga, hoje. E tá aqui me concedendo, eu me sinto honrado de estar aqui. E nas horas da folga, doutor, já que falamos em folga, o que o senhor gosta de fazer? Esportes? Gosta de ficar em casa? Eu vi que o senhor gosta de televisão também, né? Mais série. E o que você gosta assim no teu lazer de fazer quando você tá pra sair um pouco dessa rotina que você falou ali? Na verdade, se eu te falar que não lembro quantas folgas eu tive nesse último ano, sabe? É uma questão mesmo de 2 dias seguidos, por exemplo, eu acho que foi 2 vezes. Né? Então, todo mundo fala, doutor, mas e você? Você não vai se cuidar? Doutor, e você? Será que tua saúde? Como que é a tua saúde? Como que é o teu lazer? Eu acho que tudo na vida a gente tem prioridades e necessidades. Talvez se eu escutasse lá desde o começo, doutor não trabalha tanto, talvez hoje eu não teria toda essa bagagem aí que eu tenho. E não me arrependo, faria tudo de novo. Acabei entrando pelo concurso do SAMU aí, né? Então hoje eu trabalho na ambulância graças a isso também. Porque a gente sabe que da parte que eu gosto, da parte do pré-hospitalar também, né? A gente sabe que é um cargo aí que a gente precisa de experiência. Em um ano aí de médico, eu não imaginava que eu ia entrar. Eu sabia que eu ia entrar em algum momento, mas não sabia que ia ser já. Então, eu não me arrependo, né? Toda a experiência, toda a bagagem que eu tive foi fundamental. Nos horários que eu tenho livre, eu acabo arrumando alguma coisa para fazer. Eu não gosto de ficar deitado, sentado. Mas a ver com assim. a área da medicina ali mesmo, ou fora isso? É aquilo de colocar uma coisa na cabeça e não largar. Então, agora com o Instagram e com o podcast, que eu também quero criar um podcast, estou com o canal no YouTube começando, acabo vendo só isso, né? Então, é um pouco difícil, assim, falar de lazer nesse último ano, confesso, porque foi em poucos momentos realmente que eu tive, né, assim, sabe? Em Rio Negrinho ali, quando eu tava, eu acabava fazendo enfermaria, fazendo pronto atendimentos, não tinha muito horário para entrar, nem muito horário para sair, né? Então aí foi nesse momento que eu pensei, tem que dar uma paradinha. Não parei tanto assim, mas agora eu já tô mais tranquilo. Eu quero que a saúde seja um problema para você. A saúde precisa ser solução para todos os seus problemas. Talvez isso pareça poético, reflexivo, mas não. A partir do momento que você entender o processo, você vai começar a entender a sua saúde. E não só ela, como todos os problemas ou as soluções da sua vida. Bem-vindo. Eu sou o Dr. Augusto. E esse é o canal Fala Doc. E qual foi o máximo, doutor, que o senhor fez o plantão ali de horas assim? Ou eles exigem que você fique, não pode passar disso? Existe isso? Como é que é? Na verdade, o recomendado é sempre no máximo 36 horas, né? Mas a gente sabe que às vezes tem algumas situações que você precisa descobrir um colega e tudo mais. Eu não me lembro, assim, mas eu já cheguei a ficar no hospital mais de 100 horas já, lá em Rio Negro, lá no Paraná, eu ficava, porque quando eu comecei a atuar, eu comecei lá em Rio Negro, né? O meu primeiro plantão foi em Papanduva, mas onde eu atuei mais foi em Rio Negro. Então eu cheguei a fazer 50 plantões, eu acho, né? Mais ou menos isso, eu acho. De 30 dias. O pessoal reclama de ficar 8 horas dentro de uma firma lá, ou no emprego ali, que não tem tanta responsabilidade. Sim. Tem responsabilidade, mas não tanto quanto ele, nas mãos dele,
dele, dos outros doutores lá, que dão as vidas, né? E eu acho ainda a tua área pior do que a dos outros, porque você tá na rua, é acidente. O acidente deve ser o mais complicado de todos, né, doutor? Ia falar um palavrão aqui, mas não dá. Mas eu acho que é o mais complicado de todos, né, doutor? O fato de você estar no pré-hospitalar, o acidente, ele se torna algo que você precisa atuar rápido, né, e sem condições ideais de trabalho, em questão de, se fosse igual se você estivesse dentro do hospital. Porque no hospital você vai colocar o paciente na maca, você tem todos os equipamentos ali prontos, as drogas aspiradas e tudo mais. No acidente não. É uma conduta rápida, a avaliação do paciente rápido e a ação tem que ser, né, o mais rápido possível. Então, às vezes você entubar na rua, às vezes você entubar em alguma situação adversa, tá chovendo, tá à noite, não é fácil, né? Então aí, eu acho que essa é a parte mais difícil mesmo, não só o acidente, mas as condições, né, que você tem que se adaptar ali para você conseguir atender a pessoa da melhor maneira possível. E o senhor é jovem, eu falo senhor, mas como eu já falei, no sentido de respeito pela profissão dele, mas o doutor é jovem e mexe com você quando você vai fazer um atendimento com uma pessoa que tem até menos que a tua idade, 27, ou até a tua idade mesmo, mexe assim, você talvez pense assim que for, e a pessoa acaba vindo a óbito, não por negligência da tua parte, mas porque o caso já era tão, né, que você já sabia que tem, mesmo assim insiste, né, que, mas assim, te comove de alguma situação, ou você já está acostumado assim a lidar com essas situações? Eu acho que a gente tem que entender uma coisa, antes de tudo, que a gente nunca, na verdade, vai ficar acostumado com essas coisas de complicações ou até mortes. Pode falar que o médico, eu tô acostumado com... Não, ninguém se acostuma com isso, e nem deve, né? Porque a gente, na verdade, se a gente se acostumar com as situações ruins da vida, a gente vai aceitar elas muito fácil, e a gente não deve aceitar. Então, todo paciente que acaba complicando, e a gente muitas vezes fica de mão atada, e isso é fato, chega a situações que a gente não tem mais o que fazer realmente, porque a vida é muito maior do que o poder do médico. Então, a gente tenta fazer sempre o melhor possível. Se tiver algo, né, diferente da opção de salvar ali, da opção não, mas algo diferente da situação de salvar o paciente, a gente deve entender, mas também não deve aceitar. Na verdade, aí a gente tem até estudos sobre as idades, né? Então, as faixas de idade, criança, jovem, adulto e as pessoas mais velhas, né? E a gente tem as mortes mais prevalentes em relação à idade. A gente sabe que o jovem mesmo é acidente de trânsito e tudo mais, e tem as condições que a gente pode relacionar isso. Mas o fato da emergência é algo que até eu sempre falo, eu sou muito frio na hora, né? Eu não tenho comoção no momento. Mas posteriormente, dependendo da situação que a gente vai acabar desencadeando, seja salvar o paciente ou às vezes a morte, como ocorre, aí sim eu fico bem comovido, sabe? Então, e jovens a gente fica mais comovido, a equipe fica mais comovida, porque a gente sabe que perder uma criança é perder uma vida ainda inteira pela frente, né? É perder uma pessoa que teria oportunidades, né? Uma mãe que às vezes perde seu filho, um pai que perde seu filho, e a gente sabe que é duro. Imagina. É muito duro. A gente sabe que ela podia viver muito mais, ainda podia ter mais oportunidades, ajudar a sociedade em várias coisas, né? E às vezes acaba que a vida se vai. Mas isso faz parte, né? Isso é uma coisa que a gente deve entender como faz parte. Todo mundo um dia nasce, como todo mundo um dia morre. A gente não sabe quando, né? Pode ser hoje, pode ser amanhã. Mas a gente sempre, como médico, tem que estar sempre, né, à disposição de preservar ao máximo aquela vida. Com certeza. Falar de uma doença que acomete 1/3 da população brasileira. A hipertensão arterial sistêmica. A hipertensão normalmente é assintomática. Seu tratamento é baseado em fatores pressóricos e também fatores de risco cardiovasculares. Seus fatores de risco estão ligados ao tabagismo, à obesidade, à idade. E seu tratamento deve ser feito o mais precocemente possível, baseado no seu diagnóstico. Procure seu médico e busque mais informações sobre essa doença. Em que ponto que a religião e a ciência se encontram?
ou que não se encontram, né? Que a gente tem sempre esse debate, né? Eu pensei, Certo. vai chegar um dia de eu fazer uma pergunta dessa. Numa consulta eu não consigo perguntar isso com o médico, né? Que eu vou lá para me tratar. Mas como o senhor está disposto a me dar entrevista, então... Eu acho que o fato de você ir lá se tratar, eu acho que é primordial, na verdade, você perguntar isso. Às vezes não numa religião específica, mas você entender que o tratamento começa lá embaixo. Lá embaixo que eu digo o quê? Na base. Na base de você acreditar no que você tem e acreditar que você pode ter uma melhora. E isso é fé. Com certeza. Então fé, a gente não pode resumir em igreja ou resumir apenas em igreja, né? Ou resumir apenas em religião. Fé é você acreditar. Você acreditar em algo que está acima de você, mas também acreditar naquilo que realmente você precisa acreditar. O que eu quero dizer com isso? Se você tem uma doença, primeiro você precisa acreditar que você vai melhorar. Só que antes de você acreditar que você vai melhorar, você precisa entender a situação. O que está acontecendo? Eu tenho isso? Então tá. Então a partir de agora eu vou melhorar disso e vou me cuidar para não desenvolver complicações e vou me cuidar para não acontecer algo pior depois, sabe? Então você pensar pelo sistema na prevenção tem tudo a ver com você pensar no paciente e acreditar no tratamento, né? E você, a minha mãe até brincava, Augusto, você vai ser aquele médico que vai sair da sala de emergência e vai rezar pelo teu paciente lá, porque eu sempre fui de muita fé. E eu vou te contar que minha mãe estava certa, sabe? Eu rezo pelos meus pacientes. Eu acho que a partir do momento que você tem fé e isso é algo bom para você, não tem por que você tirar fora da ciência. Com certeza. A ciência, ela tá aí para, né, para evoluir, como a fé tá aqui para evoluir. Então a gente conseguir entender a união das duas coisas, eu acho que é essencial. Com certeza. Então tudo vai no parâmetro do acreditar. Acreditar que você pode e acreditar que algo está te fazendo melhor em relação a isso, complementando todo o teu sentimento. Com certeza. Até emociona um doutor falando isso aí, até a gente fica até perdi o chão aqui. Vamos fazer uma pausa aqui e daqui a pouco a gente volta. Que a gente queria perguntar muito mais coisas pro doutor aqui que está nos dando a graça da participação dele aqui no nosso perfil podcast. Estamos até conversando outras coisas sem ser mais tanto da biografia dele, mas com certeza vai ser assunto para outras conversas. Certeza, e de repente a gente faz até uma forma no Instagram também, um ao Legal. vivo ali. Estou planejando aqui ideias também. Sigam lá também, tanto a página dele quanto a minha lá. Tá, no tempo todo tá aparecendo no vídeo aí. Legal. E, doutor, as tuas perspectivas para daqui 10 anos, tanto para o pessoal quanto para o profissional. Certo. Se eu te falar que eu não sei o que vai acontecer daqui 10 anos, realmente eu não sei. Até a gente não sabe, ninguém sabe, né? Mas eu não espero nada. Não espera nada. Não espero, porque eu sempre fui a pessoa que na verdade, eu tô esperando o que vai acontecer daqui a pouco. Eu não tenho muito planejamento, claro, a longo prazo. Né? Eu acho que a vida da gente é muito dinâmica. Então a gente sempre está em movimento e a gente sempre está se adaptando a esse movimento. Né? O que é importante a gente não perder, né, é a essência. Né? Só que daqui 10 anos, o que eu acho? Se a inteligência artificial não tirar o emprego dos médicos, né? Aí daqui 10 anos, claro, eu quero ter minha família, eu quero ter meus filhos, quero poder estar mais tranquilo, aproveitar um pouquinho mais a vida. E aproveitar que eu digo, não é só viajar, claro que eu quero, mas eu digo tá mais bem formado em relação à minha personalidade. Eu quero ter uma história como um médico bom, daqui 10 anos, que lembre de mim como um médico bom. E eu acho que essa é a minha maior perspectiva hoje, sabe? Residência e tudo mais, vai acontecer? Eu acho que vai até, sabe? De eu fazer uma especialização. Mas não é algo que eu pense hoje e não tenho tempo. Eu acho Você que gosta de estar nas ruas ali, então? Eu gosto de estar na ambulância. Isso que eu gosto. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Se eu pudesse viver só de ambulância hoje, eu viveria só de ambulância. Porque eu entrei na medicina por causa da ambulância.
A minha mãe até brinca, quando eu era pequeno eu saía correndo e eu escutava a sirene e saía correndo. Mas acho que meio que todo mundo faz isso, né? Pra ver o que tá acontecendo, né? Quem que tá morrendo, não que tá morrendo, mas os populares falam isso, né? Onde é que será que deu alguma coisa? Ainda mais cidade pequena, né? Não, mas eu gostava mesmo. O barulho da ambulância sempre dava uma emoção a mais. E eu sabia o que eu queria. Como eu te falei, eu não imaginei que ia entrar tão cedo, né? Mas graças a Deus entrei, graças a Deus até hoje foi tudo bem, tudo perfeito. Tenho uma equipe excelente, né? Eu trabalho tanto em Mafra como já trabalhei em Jaraguá do Sul. Quantos são da tua equipe, doutor? A gente é um médico. Pra gente valorizar também o pessoal que faz parte. Mandar um abraço pra eles, cara, porque eu aprendo muito com eles, sabe? Eu imagino. E eu sempre tento aprender muito, sabe? E eles são sensacionais. De verdade, tanto a equipe de Mafra, onde é a minha base, né? Minha base mesmo original, que é o concurso que eu passei, como também a base de Araguá, né? Que eu já faço alguns plantões de Jaraguá, estou na ambulância, e também a parte de Canoinhas também, que eu também faço alguns plantões lá. Tem mais Joinville, ainda não tive a oportunidade de fazer plantões lá, mas tenho certeza que daqui a um tempo a gente vai tudo fluindo. Mas eu queria mandar um abraço para eles. Pode ficar à vontade. Agradecer por tudo, né? Não vou citar nomes, que são bastante. São muitos. A gente sempre tem um enfermeiro, um médico e um socorrista, que seria o condutor da ambulância. Então, todas as equipes que eu passei até agora, graças a Deus, foi tudo perfeito. A gente se ajuda muito, a gente é muito colaborativo um com o outro, cada um na sua função, cada um escuta muito o que eu tenho a dizer. E eu escuto todo mundo. Por quê? Porque eles são mais experientes que eu. Hoje eu sou o funcionário mais novo. Não sei se funcionário, mas o médico com certeza mais novo da macro-região. Então eu tenho que aprender muito com eles também. Isso não exclui o fato de eu poder ensinar também. Eu ensino, mas eu aprendo e ter essa humildade. Então, vou dar um abraço para eles, que sem eles nada seria possível, com certeza. E são os heróis, né? Eles estão na rua ali o tempo inteiro, né, doutor? Sim. São os verdadeiros heróis, porque quantas vidas que eles já salvaram ali, que orgulho, né, da tua própria profissão. Você olha pra trás e acredita que você tem orgulho de onde você tá chegando, né, doutor? Cara, eu acho que a gente sempre deve reconhecer que é, primeiro de tudo, o que a gente faz. A gente não deve esperar nada de reconhecimento dos outros. A gente sabe que muitas vezes a gente faz, aquele ditado, né, 99 certo, ninguém fala nada. Por uma coisa. Tem uma coisa, um tipo de... E na verdade hoje a gente vê que a gente conviver com pessoas é um fato que, se a gente faz de menos, as pessoas te criticam. Se a gente talvez faça até demais, as pessoas criticam. Com certeza. Às vezes a gente fica esperando tanto embaixo do sol, né? Joga aquela isca lá, esperando o peixe. E daí quando a gente consegue, daí as pessoas não querem colaborar pelo fato, talvez, delas não quererem aprender a pescar. Eu sempre falo isso. Então, pegar o peixe, você tem que aprender a pescar. E não é justo você pescar e as outras pessoas querem tirar teu peixe, sabe? Basicamente isso. Sim, isso. Então, eu acho que é evolução em vários sentidos. É evolução no trabalho, é evolução no protocolo na rua, é evolução no protocolo no hospital, mas é evolução no protocolo de saber conversar com pessoas. Com certeza. Sabe? Como o doutor tá nas ruas ali na ambulância, vamos fazer um alerta aí pro pessoal também, aquele que fica na frente e não deixa a ambulância passar ali dentro. Tem uma vida que tá precisando chegar logo pro hospital. Isso. Pode ser até o teu familiar que tá ali, você não tá saindo da frente, já falar bem duro mesmo, sai da frente e deixa a ambulância passar, né, doutor? Se a gente tem os protocolos de gravidade, né? Então, quando a ambulância realmente está em protocolo, seja um paciente muito grave, código vermelho, por exemplo, a gente tem que passar, né? E a gente vê que muita gente não respeita mesmo. Não respeita, fica não aí. Respeita, só que eu juro que eu não entendi até hoje por quê. Não sei. Mas deixa ser um parente dele que tá ali pra ver se ele, né? Daí um dia, não que a gente queira que envolver o mal, né? Pagar com mal, mas... É a mesma coisa da pessoa que não entende no pronto-socorro. Na maioria das cidades que eu sempre atuei, é um médico. Um médico, às vezes, para a cidade inteira. Tem cidade que tem uma UPA e não tem hospital. Então, é um médico para a cidade. Então, a cidade tem 20 mil habitantes.
As pessoas têm que entender que existe uma classificação de risco. Então você chega ali, você é classificado. Se você tiver uma gripe, vai ser diferente da classificação, da ordem de prioridade e do tempo de atendimento de um paciente que está na emergência. Se tem um médico, a conta tem que fechar. Então, se você tem um médico para atender um caso grave, você não tem nenhum médico para atender uma gripe. A gripe vai ser atendida, mas no tempo que você tem para atender. Uma gripe comparado com um acidente, né? Uma gripe é... Não diminuindo, cada um tem, depende do caso que a pessoa a gente sabe que a gripe ela pode ter complicações. O que eu quero dizer é em questão de prioridade no momento. Com certeza. E a gente vê que as pessoas, às vezes, na verdade, não entendem mesmo, sabe? É cada coisa que a gente escuta. E isso eu não estou falando no intuito de criticar alguém. Mas é mais orientar mesmo, sabe? Que você deve se pôr no lugar. Com certeza. É uma coisa que é o mínimo que a gente espera, é só o respeito, sabe? Porque muitas vezes a gente sabe que deixa de almoçar, deixa de dormir, né? A gente tem que conviver junto. A gente tem que ter uma relação das duas partes. Então, se você me entender que eu tô na emergência com o paciente e que talvez agora não vai dar para te atender, você vai ter que esperar um tempo maior, porque tua queixa não é tão grave, pode ter certeza, quando eu for te atender, a gente vai ter uma boa relação e eu vou te atender, não vou deixar de te atender, sabe? Só que aí as pessoas às vezes não entendem, mas tudo bem. Eu acho que, como você falou, infelizmente às vezes só vai entender um pouco mais tarde, né? Quando ela realmente precisar. E é triste. É triste. E teve, que nem o senhor estava falando, eu já tive na emergência, não vou dizer qual hospital também, para evitar contratempos, mas já vi mães batendo boca e não sei o que, porque eu cheguei antes e não sei o que, por que aquele lá tá indo primeiro e não sei o que, mas é justamente pela gravidade que você falou, por isso que tem a pulseirinha ali, né? Tem a pulseirinha, tem as cores, né, então a gente sempre vai ter uma classificação, isso é feito lá no triagem, então quem precisa mais, claro que vai precisar. Protocolo de Manchester chama, né, não sei se todo que é hospital é esse nome, isso, né, a gente tem os protocolos, isso. Doutor, já veio alguma vida nas tuas mãos dentro da ambulância? Da ambulância não, porque vai fazer 4 meses que eu tô na ambulância. Ah, entendi. Mas no hospital já. Deve ser emoção que não cabe no peito, né? Eu sou muito coração, assim, em relação a essas coisas. Chorou? Quase. Não, na hora não, mas depois sim. Imagino. Mais ou menos, assim, é uma emoção, não adianta, a gente é médico, mas a gente é gente com trazendo a vida, né? O bem mais precioso que é a vida, é a vida da pessoa, sim, né? Então, e me arrepia agora, porque... Mas você assim, falando aqui, eu também, até a gente se embarga na emoção aqui, sim. Porque a vida, se a gente tá aqui, é graças ao médico que trouxe a vida, né? Sim, com certeza, e não só médico, né? Antes tinha as parteiras. As parteiras. E você ter uma vida, é aquilo que eu falo. Do mesmo jeito que a gente fica muito triste quando perde uma vida muito cedo. A gente fica muito feliz quando a gente ganha uma vida. Com certeza. E a gente poder participar disso e saber que a pessoa, a mãe, muitas vezes vai lembrar da gente pra vida inteira. É muito legal. Doutor, legal. E tem aquela... Eu já fui curado quando eu era pequeno por via de benzedeiras. O que o doutor tem para falar sobre essa relação com benzedeiras? Se quiser falar, senão... Não, na verdade eu acho que... Se o senhor acredita na medicina caseira também, certo? Não medicação assim... Acredito que não tem uma erva que vai ser tão prejudicial a ponto de matar a pessoa. Tem algumas... Tem, né? Não vou dizer que não tem, porque tem, né? Sim, eu acho que a medicina, na verdade, eu acredito, né? Em tudo aquilo que é comprovado. Eu acho que antes de tudo. Você tem estudo. A medicina alternativa, ela não é excluída. A gente só vê que tem muita coisa que não tem comprovação científica, que é usada de maneira inadequada. Tanto pela indicação, que muitas vezes não tem, a pessoa acaba usando em casa porque o vizinho falou que é bom. A avó falou que é isso. Né? Então, assim, se tiver comprovação, pode ter certeza que se eu achar necessário, eu vou passar. Mas não é algo que realmente a gente sabe que tem medicação que tem comprovação e tudo mais, e aí a gente prefere, claro. Mas então se o senhor soubesse que tem, vamos supor, eu nem entendo de nome de erva, mas vamos supor uma erva tal lá, um chá que a pessoa tome lá, o senhor recomendaria para o seu paciente ou não? Você vai mais na fonte tradicional mesmo, que é a medicação já das farmácias? Eu acho que a gente tem 2 polos aí. Tem o polo do paciente fazer o uso de algo. Um chá de camomila para ansiedade.
cara, não vai fazer Não mal vai pra fazer mal, ele. todo mundo toma, Mas não né? vai resolver a ansiedade que deve ser tratada Com todo dia certeza. com antidepressivo, sabe, Ou contínuo. até psicólogo, depende do caso, né, Com doutor? certeza. Que aí é outra área já que não é da, né? Na verdade, eu acho que você ia falar da área do clínico, mais pro psiquiatra, né? Isso. Assim, acho que na verdade essas doenças que são tão prevalentes, que acometem tantas pessoas, ansiedade, hipertensão, diabetes, eu acho que todo médico tem que saber tratar. Eu acho que não tira o fato de você ter especialidade do psiquiatra. O psiquiatra ele tem algumas vantagens em relação ao clínico geral, pelo fato de ter outras medicações, investigação, outras medicações não, mas assim, outros estudos em relação a novas combinações, e é mais o especialista. Mas todo médico deve saber iniciar um tratamento, porque é muito prevalente. E é fácil de você saber indicar, né, com um paciente que realmente ele necessite. Sempre falo, ansiedade, por exemplo, é um tratamento difícil para você instaurar. Não Eu que o mesmo, médico... meu irmão, já aproveitando a deixa, doutor, não perca o Aham. eixo aí, só pra fazer uma observação. O meu irmão mesmo, ele sofre de ansiedade, da crise de choro, de Isso. tremer, assim, e eu sei o que é isso. É uma doença muito difícil para a gente diagnosticar na parte de gravidade e prognóstico. Ou seja, o paciente, ele está na sua frente. Mas será que realmente você sabe o quão grave está isso? Eu acho que não. Praticamente você não tem ideia do que está passando na cabeça dele. Porque ele não demonstra muitas vezes. Então você não tem aonde que está essa doença. Você sabe que ele é ansioso. Você sabe que ele tem uma depressão, que ele tem... Mas a que nível está isso? Então por isso que eu falo, ansiedade tem que ser... Ansiedade, hipertensão, diabetes, essas doenças que acometem tanto são crônicas, elas devem ser acompanhadas. Então um paciente que chega para mim com uma pressão alta, eu não vou passar medicação para ele no pronto-socorro, para tratar todo dia. Eu tenho que saber quanto que está a pressão dele em um período, 7 dias, por exemplo. Fazer um MRPA, que a gente fala, um mapa residencial de pressão arterial. Porque são doenças que a gente precisa acompanhamento. Passar uma sertralina para você para ansiedade não vai fazer com que você melhore e daqui a um mês você esteja bem e você precise parar. Não. Às vezes a sertralina tem que ser mudada para outra medicação. Isso tem que saber que no começo pode piorar a tua ansiedade. Então você tem que ter acompanhamento, né? Eu acho que é basicamente isso. Você ter um cuidado aí e começar a... Daí cai naquilo que a gente falou. Você entender a doença, aceitar a doença e daí entender o processo. Esse é a base do tratamento de qualquer tipo de patologia. Com certeza. Doutor, rapidinho, eu sei que tá corrido aqui, a gente também tem até mais 20 minutinhos aqui de entrevista, mas não que vai durar mais 20 minutos. Por mim, a falo gente pra caramba, ficaria né? aqui, mas eu gostei de conversar com o doutor. Eu falo pra caramba. Mas eu também, é por isso que eu gosto de convidar pessoas que eu sei que vão falar, porque Legal. aqui eu ganho folga nesse quadro, eu só faço as perguntas, jogo e perfeito. vocês que falam. Já é o 20º, eu esqueci de falar também, é o nosso 21º entrevistado aqui, o doutor, então que já honra. 21 pessoas sentaram aqui, e, doutor, gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a depressão, que pessoas acham que é bobeira. No meu tempo não tinha isso, no meu tempo a depressão se resolvia na base da chinelada. O que é isso daqueles pais que acham que depressão é bobeira? Eu acho um absurdo ter esse conceito que depressão é bobeira. Na verdade, é um absurdo, e eu já falo absurdo porque ninguém entende o processo do outro. Aí já começa aí. Como eu falei, vamos voltar um pouco. Toda doença relacionada à parte emocional, ela deve ser acompanhada. Por quê? Porque a gente sabe que se você tem uma doença emocional, qual que foi o gatilho para você ter essa doença emocional? Será que é teu passado, do que você está passando agora? Será que é uma doença que já vem de antes e já tem complicações? E a depressão é genética? Passa? Ou não? Assim, não digo, eu acho que hoje em dia a gente relaciona a depressão muito mais com a parte meio, né? Então, o meio que você vive. Hoje em dia a gente sabe que tudo é muito rápido, todo mundo cobra tudo de você, ninguém quer ser cobrado, as responsabilidades. Então, meio que virou um mar de cobranças aí, de ansiedade relacionada. Então, você acaba se submetendo a muitas situações. Então, na verdade, a ansiedade pode se transformar numa depressão. Com certeza, é o principal fator. Então, uma ansiedade, na verdade, a ansiedade é um fator que te leva a complicações. Depressão, pânico. Então, toda ansiedade não tratada vai levar a complicações.
toda ansiedade não tratada vai ter picos de ansiedade. Por isso que a pessoa que tem uma crise de ansiedade é porque ela realmente não está tratando a parte basal da doença. Então você concorda que para chegar lá em cima você precisa subir? E se você está subindo é porque você não está tratando. E quando eu falo em tratamento, eu não falo só em medicação. É que nem você falou, tratamento é um tratamento que é multidisciplinar. Então é um tratamento que vai de casa, orientar às vezes a mãe, o pai, que realmente ela tem um quadro, que é uma patologia, que isso é explicado cientificamente por neuroreceptores, tanto que são os mecanismos dos medicamentos, né, atuarem nesse complexo, mas também é necessário medicação, né, por parte da avaliação médica. Psicólogo, terapia é muito importante, né? Você entender o processo da doença, você entender que deve ser tratado, sim, eu acho que é o principal de tudo. Você autoaceitar. Será que você é ansioso? Ah, não sei, doutor. Às vezes, não. Será que às vezes? Será que você não aceitou esse basal de ansioso como algo que realmente é teu normal, mas não é? Será que as pessoas não te veem de uma maneira diferente do que você se vê? Será que você está aceitando isso? Acho que basicamente vai por esse caminho. Então, a depressão é um mal que hoje em dia a gente vê que é causado muito pelo jeito que as pessoas estão levando as coisas, infelizmente. O médico não tem depressão? Claro que tem. O médico é claro que é ansioso. É muito ansioso. Eu mesmo, em vários momentos, me sinto ansioso. Mas a cobrança é demais, sabe? Por isso que eu falo, a gente tem que tratar a base para a gente evitar complicações. A gente sabe que na hora das complicações, às vezes a pessoa nem responde por ela mesma. A gente acaba tendo tragédias. E muitas vezes não é tratado, por quê? Porque tem um preconceito aí, né? Das No pessoas tempo, que é vivem sempre aquela, né, doutor? No meu tempo não tinha isso, não sei o que, os pais principalmente Tinha falam. isso. Tinha, só que não tratavam, não sabiam. Quantos que perderam algum familiar por isso sem saber que era isso, né? E quantas pessoas deixaram de tratar, né? Porque ia saber que ia ter preconceito, quantas pessoas deixaram de tratar e acabaram... Frescura, alguns chamavam, né? Infelizmente, é triste. Mas deixaram de tratar e faziam, às vezes, alguma situação, suicídio e tudo mais. Por quê? Porque tinham medo de falar. Então, daí depois, né? Poderiam estar com o familiar ou ente querido aqui hoje se tivessem, não tivessem esse pensamento aí de achar que é bobeira, que é piada, que é não sei o que, né, doutor? Não menospreze a doença da parte emocional. Nunca, nunca. A gente não sabe o que está passando na cabeça do paciente. A gente não sabe até que ponto isso está chegando, até ponto já chegou. Demonstrar é uma coisa diferente, é uma coisa totalmente diferente de sentir, né? Então, se você tiver alguém que está passando por essa situação, realmente você precisa estar junto. Às vezes é o único meio da pessoa sair disso, é se você dar a mão para ele. Medicação não vai fazer isso. Pessoas precisam de pessoas. Com certeza. Ficou alerta do doutor, pessoas então precisam de pessoas sempre. Quis tocar nesse assunto aí com o doutor, porque é um assunto que com certeza estenderia um vídeo de mais 1 hora aí pra gente debater sobre isso, né, doutor? E muitas coisas às vezes chegam pra gente e são fatores que podem submeter a outras doenças e não são. Acho que isso é importante falar. A pessoa chega com aquela dor no peito. Mas, sabe, é difícil até você falar pro paciente que não tá infartando, que é só ansiedade, porque se a gente for... infarto, tem toda a dor típica e tudo mais, e a gente vê que não é um infarto, tanto pela idade, tipo de dor e radiação, mas é ansiedade. Daí a gente pergunta, mas passou por alguma situação? Passei. Então a gente já fica um pouco mais alerta. Claro, nunca menosprezando a parte cardíaca, né? Mas a gente sabe que hoje em dia a ansiedade ela vai acabar tendo sintomas parecidos com outras doenças. Infarto, AVC, dor no estômago. Mas será que essa dor no estômago... Só alguma coisa, às vezes comeu não alguma né? coisinha? Mas será que já não está tendo essa dor no estômago? Hoje a maior causa no mundo, comprovada, de acordo com os estudos de gastrite, é a famosa gastrite nervosa. Então a pessoa ficou ansiosa, já começou a doer a boca do estômago. Não adianta tomar o omeprazol todo dia. Tem que tratar a vai chegar uma altura que vai ansiedade. viciar e isso nem vai fazer efeito, né, doutor? Na verdade, não vicia. Não vicia? Não, e essa medicação especificamente não vicia. O fato de viciar, exemplo, remédio para dormir, benzodiazepina. Aí não é que você vicia, é que é colocado muitas vezes de uma maneira errada. E
E eu não falo que não é para ser dado. Pode ser dado, sim, mas deve ser orientado o paciente e como que usa isso. A gente vai tratar a ansiedade com um remédio para ansiedade de base. Aí a gente entra com o benzodiazepínico se você tiver insônia. Só que você concorda comigo que daqui 30, 45 dias o paciente vai estar bem em relação à ansiedade, porque é um remédio que demora para fazer efeito, e o fato de estar bem em relação à base vai fazer com que ele durma. Então é hora de tirar o benzodiazepínico. Então as pessoas fazem o quê? Tomam. Daí chega uma hora que a cabeça dela, que já está mais sensível, pensa, eu não consigo dormir sem o meu remédio. Aí é o viciado. Então isso não... Mas então, resumindo ali, que nem eu tava falando ali no começo, então só pra me entender bem. Vamos supor, se eu tomar uma Neosaldina, já falando, a Neosaldina que me patrocina. Mas que nem eu, só pra passar a minha dor de cabeça, se eu não tomar Neosaldina ou aqueles medicamentos mais um Anador, se eu tomar, não adianta pra mim. Tem que ser só a Neosaldina. Que ligação tem isso, doutor? De você só tua cabeça que faz você achar que tomar um outro remédio ou até um paracetamol que o SUS deu não vai fazer o mesmo efeito que uma Neosaldina? Talvez porque você pagou, o que tem nisso? A gente influencia isso? O psicológico ajuda nisso também? Ou? Eu acho que sempre, né? A gente tem que ter a possibilidade, na verdade todo tratamento tem que começar pela aderência, né? Então assim, se você acha que só melhora com aquela marca, primeiro de tudo, nunca menosprezar o fato dessa tua queixa ser algo presente na tua vida. Por quê? Será que tem alguma doença que melhora com às vezes, até adição de algum componente que tem uma marca diferente? Não? Então, assim, a gente como médico não pode, né, só relacionar o caso do placebo, que seria dar um comprimido ali para o paciente que não existe nenhuma substância dentro, e ele melhora. Aí é placebo. Aí o paciente está tomando, só pelo fato dele tomar, aí ele já está melhor. Pelo fato, eu tomei um remédio para melhorar. E às vezes é só uma farinha ali. Se der né, doutor? Isso. Não estamos falando que ele está dando farinha para os outros, não é? Sim. Então, até os estudos são feitos com base nisso, alguns estudos. Mas o fato é que, se você tem uma medicação, você precisa... Eu esqueci a pergunta que você da Neosaldina ali, talvez, se ela vai viciar ou... Não, viciar não. Viciar... Não existe isso. Existem medicações que causam dependência. Essas drogas ilícitas ali, isso vicia. Mas, assim, essa outra droga, que é o remédio, que é pro bem, então não... Só se você tomar contínuo, ele não vai viciar mesmo assim, então. Na verdade, algumas medicações... Claro que ninguém vai tomar uma Neosaldina todo dia, né, doutor? Ninguém vai morrer de dor de cabeça todo dia, né, também. Mas eu acho que tem gente que morre. Imagina. Mas, assim, o que eu digo pra você é um geral, tá? Não especificamente dessa medicação. Que a gente tem medicações que realmente causam dependência, né? São todas drogas, então drogas ilícitas também causam dependência, né? Só que a gente tem que saber qual que é a orientação e quanto tempo esse paciente precisa usar. Por exemplo, opioides, né? Morfina. Morfina a gente sabe que é necessário em várias situações, mas causa dependência, né? Muitas vezes o paciente, os receptores dos pacientes, isso eu sempre digo de maneira médica. Né? A gente sabe que chega um momento que a escala da dor dele vai se resolver apenas com aquela medicação e pronto. Só que daí tem a causa da dependência. Só que essas medicações para dor e tudo mais, que esses analgésicos simples, a gente sabe que não cria dependência, né? O que cria mais dependência, se você está tomando todo dia, o que é mais fácil? Você tomar todo dia ou a gente ir lá investigar por que isso está doendo todo dia? Né? Anti-inflamatório, sim, anti-inflamatório você toma. Qual que é a principal complicação? Estômago. Então a gente tem, né, o estômago aí como um fator aí de gastrite pelo uso, daí complicações, úlcera, né? Então aquela epigastralgia, que é a ansiedade, será que não pode ser uso de anti-inflamatório? Às vezes é necessário usar, uma doença crônica aí precisa usar um anti-inflamatório, mas aí é risco-benefício. Aí, sabe, aí é um assunto bem grande também de complicações, mas eu acho que o principal é saber sempre seguir a orientação médica quando você necessitar. Não usa a medicação sozinho em casa, né? Porque a maioria, 99% das vezes, eu não tenho medo de falar isso. As pessoas que usam em casa porque o vizinho falou, porque não sei quem falou. Ou que tem um restinho que sobrou, né? Meu filho usou isso aqui pra garganta, é bom, toma isso aqui. Antibiótico pra garganta. Isso é o que mais tem, né? Que ninguém vai tomar inteiro aquilo lá, né? Se imagina se a criança comprovadamente tem 10, 12 gripes por ano.
ela usar 12 vezes o antibiótico por ano, eu tenho certeza que a grande maioria não precisa do antibiótico todas as vezes por ano. Bactéria é complicação de uma infecção viral muitas vezes. Então, será que realmente precisa? Eu tenho certeza que não. Tá. E quem nunca viu isso, né, doutor? Eu não vou dizer, eu também tô falando na frente do médico agora. Aquela coisa, sobrou, você não tem uma amoxicilina em casa, alguma coisa assim, e você vai e toma por conta própria, você já é um pouquinho mais forte, né? Aí complica, porque você não precisa. Daí nem sabe o que tem, na verdade, né? E vai tomando o que o outro tinha, mas acho que é aquela coisa e daí toma menos dias que tem que tomar. Só daí toma o que tem, né? Complicação, e complica. E ninguém, é difícil, eu falo porque eu sou um paciente na frente do doutor, mas é difícil quem tome até o final a medicação, e ainda quer ficar bom. Depois de 2 semanas tá de novo com a mesma coisa, né? Agora eu te pergunto, será que o fato de você tomar menos criou a resistência bacteriana ali? Eu acredito que não fez o tratamento? Ou será que você tomou agora e daqui uma semana você tá realmente com a doença? Será que você não tomou sem necessidade e agora você tá? Porque se você tomar um antibiótico sem necessidade... Daí não fazer efeito, daí quando precisa? Não é que não faz efeito. É aquilo que eu te falei. O efeito vai depender da resistência bacteriana. Né? O fato que qual bactéria que tá ali que vai responder, porque dependendo do foco também é antibiótico diferente. O antibiótico para o xixi, né? Xixi para a urina. É diferente do antibiótico para a garganta. Porque o germe é diferente. A estrutura do bichinho ali é diferente. Então, às vezes, o que eu quis falar da garganta é o seguinte: você tem uma infecção, né, uma infecção de orofaringe, só que isso é viral. O antibiótico não funciona. O antibiótico é para uma bactéria. Uma coisa é bactéria, outra coisa é vírus. Aí, daqui uma semana, complica com uma infecção bacteriana. Normal. Nossa, doutor, mas me passaram amoxicilina semana passada. Agora... voltou, eu acho que não faz efeito, mas pra mim eu acho que meu corpo já acostumou. Você escuta muito isso, né? Muito. Será que não tem como passar azitromicina, sabe? Ele quer recomendar o que o médico... Isso. quer ditar o que o médico tem que receitar, né? Isso aí não fez efeito. Não, eu já tô resistente. Às vezes a criança com 2 anos já tá resistente, sabe? Nem desenvolveu direito ainda, esse não faz efeito pro meu filho. Mas e ficou alerta, né, doutor? E vírus não tem tempo pra passar a infecção. Não é igual a bactéria que a gente consegue manejar lá a morte da bactéria, a destruição da bactéria. O vírus é 1 semana, 2, às vezes nem melhorou direito, já pega outra infecção, a gente tá sempre submetido. Daí a pessoa fala, nossa, mas tomei antibiótico, não fiquei bom. Né? Não adianta me recomendar esse, porque eu tomei, pra mim não faz nem água. Agora, uma cerveja, se receitar lá, ele já toma e não vai reclamar, né, doutor? É um remédio, né, doutor? Claro que não vai recomendar, né, igual aquele médico que teve um caso esses tempos que recomendou sorvete. O sorvete. E aí foi... Mas você imagina, né? Ele fez, acredito que quis fazer uma brincadeira, né, mas daí como amiga e tudo vai... Eu não vi muito eu não vi, na verdade, esse caso, ele assim, receitou, mas ficou sabendo, certo, né, doutor? Mas agora eu, como médico, te receito... uma caminhada. É pro teu bem-estar, não é? Com certeza. Agora, você gosta de comer o quê? Eu gosto de comer carne. E tá. Então, se você comer carne, você vai ficar mais feliz? Eu vou ficar mais feliz. Isso vai te ajudar na tua doença? Vai me ajudar na tua doença. Na autoestima, né, doutor? Eu não posso te falar pra você comer carne. Claro que pode, até é bom, né, Deve, que coma né? carne, né? Quem que não... A gente tem uns que não comem, né? Que respeita, mas eu sim, gosto sim. de carne. Mas entende que o cuidado tem que ser em cima daquilo que realmente a gente vai fazer o bem pro paciente. E fazer o bem não é só cuidar de doenças específicas. Com certeza. Eu acredito que esse médico não agiu de má fé. Não tô falando aqui, colocando... eu tô falando o que eu acho, o meu ponto de vista. Que ele quis fazer uma brincadeira ali. Como era uma criança... colocou uma coisa para dar uma ilustração, para talvez tirar aquele medo que a criança tem de procurar o médico, né? Sim, a gente vê que hoje a seriedade do médico deve existir, com certeza. Né? Deve existir. Só que também a gente tem que pensar que as coisas mudam. Então, assim, o jeito, às vezes, que eu falo com você não é o jeito que é interpretado pelas pessoas. Com certeza. Eu passava a visita aqui em Rio Negrinho, era festa, era risada. Pode ser que outro médico passe e seja tudo sério. Eu brincava com os pacientes, a gente tirava uma foto. Isso tudo é cuidado. Isso tudo é você olhar. Aquele vínculo, né, com os pacientes, né? Se entrar numa enfermaria, tá todo mundo triste, aborrecido, sabe? Não. Você tem que entrar ali, todo mundo, doutor, tava esperando você chegar. Doutor, vou embora hoje ou não vou embora? E de cara feia, o mundo tá cheio, né? A gente tem que ser a diferença, né? A gente não deve nunca pensar em ser igual a ninguém, né?
Eu acho que sempre as pessoas querem ter algo novo na vida, mas nunca querem se submeter ao novo. Então você ter medo das coisas não vai te levar a lugar nenhum. Pode te levar só a ser mais um. Com certeza. Então, se você quer algo novo, você tem que praticar o novo. Se você errou, não tem problema. Você aprende muito com aquilo. Só que você precisa aprender e fazer diferente. Errou de novo? Não tem problema, diferente. Então você se moldar as situações, sempre pensando em mudar a situação de maneira diferente é o principal. Com certeza. Então nunca espere nada diferente na tua vida se você não fizer diferente. A diferença começa pela gente mesmo, né? E como você vai esperar do outro, eu esperar do Dr. Augusto, sendo que eu não mudo. Não Sim. tem isso, né, doutor? A gente não consegue fazer nada na vida dependendo só dos outros. A gente tem que fazer pela gente. Com certeza. Então, por isso que eu falo, doutor, você trabalha demais. Tá, mas se eu não trabalhar... Até foi brincadeira no começo. Você tem namorado. Doutor, mas também como que namora, né? Não arrume trabalhando, tempo, né? Trabalhando. Bom, daí eu falo, vou pagar meus boletos como? Então... Com amor. Não, tô brincando, né? Mas tô brincando. Na hora certa vem, né, doutor? Claro. Encaminhe cartas lá pra caixa postal, não sei o quê. Pronto, agora vamos fazer aquele namoro, né, doutor? Ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare.